Hoje, passando aqui, de novo, vamos falar do mesmo tema que é o estresse pós-traumático. O que é essa situação de estresse pós-traumático? Né? Vamos deixar bem claro aqui algumas situações. Né? O que isso pode desencadear na vida de uma pessoa após anos e anos de sofrimento? Né? E que isso pode causar? Né? São situações bem interessantes. Porque o estresse, ele é configurado como estresse pós-traumático depois da pessoa sofrer um trauma e passar mais de 30 dias, 40 dias, 50 dias, anos, né? E a pessoa lembrar daquilo e aquela situação ainda vem à tona com toda a força, com toda aquela desconjunturas que vocês, quem tem, pode sentir, né? Só de lembrar naquela situação já está causando transtorno, né? Isso é muito grave? É, muito. Sim, com certeza, é grave. Porque a gente, às vezes, as pessoas não conseguem se desviar daquela situação, não tem estrutura psicológica, estrutura mental para conseguir sair daquela condição, né? Essa semana eu atendi um menino que ele tem um problema bem sério, né? E apareceu como uma deficiência mental, mas não é uma deficiência mental, né? É uma esquizofrenia, uma situação assim, mas foi verificar, a gente vai fazer aquele processo de escavação, vai conversar, vai levantar os fatos, e ele traz com ele uma história muito forte, né? De um estresse pós-traumático, que é de abuso, né? Abuso sexual, né? Que ele sofreu um abuso sexual quando ele tinha 4 anos de idade, e aqui ele lembra daquilo com a imagem muito forte ainda para ele. Ele está com 26 anos de idade. Ele lembra daquela imagem ainda muito, muito, muito forte na mente dele, né? Olha só. E ele vem gerando para ele grandes situações de conflitos. E ele já vem no tratamento, num tratamento psiquiátrico, já há uns 6 anos, né, que ele vem nesse tratamento psiquiátrico e tomando medicamentos, e a gente vai fazer a escavação, e ele trouxe então como problema sério para ele esse problema que ele teve, essa tentativa de estupro quando ele tinha 4 anos de idade, e ele lembra disso com muito fator, muito forte, um ênfase muito forte. Aí ele foi lembrar também de que ele tem um sentimento de culpa muito grande porque ele estuprou uma menina quando ele tinha de 8 para 9 anos de idade. E de lá para cá, a vida dele foi muito difícil, onde ele fica lembrando daquelas situações e o sentimento de culpa vem na mente dele e ele não consegue se livrar daquela situação. Então, isso é um exemplo de estresse pós-traumático, né? Ele, então, traz para ele, todo momento, na consciência dele, um sentimento de culpa de por ter feito aquilo com aquela menina, né? Lá quando ele tinha 7 para 8 anos de idade. E depois, quando ele estava na vida já jovem, adulto, ele foi, né, abordado por algumas pessoas, né, e também passaram a mão nele, e ele ficou muito constrangido e ele ficou muito desesperado com aquela situação. E ele lembra daquilo e as lágrimas correm dos olhos dele. E ele está dedicado, né, com remédio controlado, né? Mas só o remédio controlado não vai tratar essa situação dele, né? É uma situação muito dura, muito difícil para tratar aquilo, né? E ele lembra dessas situações. O medicamento é necessário? É, nesse ponto é necessário, porque vai amortizar o sofrimento dele. Mas a gente tem que entrar com o trabalho terapêutico para que ele possa conseguir sair daquela condição, né, e avançar, né? E então a gente foi verificando isso com ele. Depois a gente foi fazer umas sessões de terapia de TFT com ele.
E eu vi que ele conseguiu ter uma boa melhora, uma melhora muito grande, né, naquela sessão. Então, veja só, sempre são fatores que acontecem na vida da pessoa e ela precisa ser ressignificada de uma maneira mais clara, para que ela possa conseguir sair daquela condição. Porque às vezes o sofrimento é tão grande quando ele lembra daquela situação em que ele não tinha culpa daquela situação. Ele sentia culpa, mas ele fez por inexperiência, e quando ele tinha 7, 8 anos de idade, para ele foi uma coisa inexperiente, e também quando ele sofreu a tentativa de estupro, para ele também foi uma coisa muito inconsciente, que ele ficou com muito medo de encontrar aquela pessoa. E quando ele viu uma pessoa parecida com aquela pessoa, ele ficava em desespero. E os pais não conseguiam entender por que ele estava naquele desespero. Olha só, então isso é uma causa de estresse pós-traumático. Estou citando aqui um exemplo, né? Mas pode surgir outros e outras situações. Por exemplo, quando as pessoas passam um problema de separação, que é uma separação traumática. Para namorar, foi beijinhos, foi fofoqueira, foi meu amorzinho para cá, meu amorzinho para lá. Mas depois acabou não dando certo esse casamento, aí acaba tendo que ter o divórcio. E acaba muitas vezes indo para um divórcio litigioso, e muitas vezes os filhos acabam entrando nesse meio e sendo um objeto de briga, um objeto de alienação parental. Aí pronto, aí essa criança também essa criança que está no meio vai crescer com um estresse traumático, e aquela pessoa que está se separando também vai ter um estresse traumático de uma separação, de uma convivência. Ele vai achar, poxa, essa convivência, viver com outra pessoa é muito difícil. Às vezes a gente encontra pessoas assim que dizem assim, eu não acredito mais em homem, eu não acredito mais em mulher, eu não acredito mais em ninguém, nem em mim mesmo eu acredito. Porque eu já fui tão judiada, tão enganada que eu não acredito mais em ninguém. Então, isso é um estresse traumático que está ali tomando conta dessa pessoa. E se ele não for controlado, o que pode acontecer? Essa pessoa vai passar por problemas sérios de depressão, pode vir depressão, pode vir as crises de ansiedade, de pânico, né? E vai trazendo para essas pessoas um sofrimento. E esse sofrimento vai entrando na alma dessa pessoa. E quando entra na alma dela, ela está doente da alma. Aí o medicamento é somente para aliviar o sofrimento. Tem que tratar a causa. E essa causa é uma coisa que às vezes depende de outras terapias para que ele possa conseguir enxergar e ver essas situações das pessoas, essa situação que ele pode superar isso, né? Então, aqui tem algumas estatísticas que mostram que no Brasil, por exemplo, muita gente, cerca de 9% da população brasileira vive com estresse, na situação de estresse pós-traumático. Vivia antes da pandemia, né? E agora, então, depois da pandemia, para quando será que foi essa condição de pessoas que vai viver um estresse pós-traumático? Que muitas vezes ficou com o trauma de não conseguir enterrar seus mortos, né? Se teve alguém que morreu com Covid, não conseguiu sepultar essa pessoa. E criou um trauma tão grande de que, quando vê um carro da ambulância, ele já fica apavorado só de ver aquele carro da ambulância chegando, né, ou levando alguém, ou passando perto dele, e está apavorado, porque achando que vai passar e vai levar mais um da família, vai levar e nunca mais vai acabar vendo essa pessoa. Então são estresses que vêm na vida, na mente dessa pessoa, e que vai ficando algumas imagens gravadas no inconsciente, de que ele é incapaz de superar aquilo, né? E essa é uma situação que muitas vezes precisa ser tratado lá na essência. Onde é que está? Onde está aquele sofrimento? Onde está? Né?
Então, na terapia, é uma coisa muito importante, quando você tem a ajuda de um terapeuta, porque ele vai levar você a ir buscando onde está o caminho daquela depressão, onde está o caminho daquele processo ansioso, onde está aquela situação que te causa tanto medo, que te leva ao pânico. Aí ele precisa, sim, olhar para aquela situação e trabalhar aquela situação. Esse é uma coisa importantíssima para nós, né? Como seres humanos, e que precisamos, às vezes, nós descobrirmos como podemos superar tais situações, né? E o estresse, vou fixar aqui no estresse pós-traumático, porque ele pode causar várias e várias outras situações. Por exemplo, quem passou por um processo de bullying, passa por um processo de bullying por muito tempo, e ele vai, então, sofrendo aquele insulto, aquela gozação, né? Na minha época de estudo, quando eu estudava, não tinha o bullying. O bullying era a gozação mesmo, era a tiração de sarro, era a gozação, né? Em cima daquela pessoa, e ele não tinha como se defender, muitas vezes, né? E quanta pessoa das décadas dos anos 70, 80, 90, que estão vivendo no estado de bullying ainda gravado em sua mente, né? Quantas e quantas pessoas estão já nos seus 20, 30 anos de idade que sofrem por um problema causado lá quando era criança ou na sua adolescência. Isso sem contar aqueles que já adultos, que passaram por um processo de um assalto, passaram por um processo de uma separação traumática, uma violência familiar, passaram por esse processo e guarda junto com ele esse incutido em sua alma, esse sofrimento. E muitos deles, às vezes, acabam buscando aonde? Refúgio aonde? Vai buscar refúgio nas drogas, vai buscar refúgio no alcoolismo, né? Aí vai pulando condução, ele é tão bom, mas quando bebe, ninguém aguenta mais essa pessoa. O que acontece? Né? Porque se ele se deparar com ele, o sofrimento dele vem à tona. Aí ele vai buscar um refúgio, talvez, lá no alcoolismo. Ah, que vício danado. Sim, pode virar um vício, mas ele está afogando um vício para tirar dele um sofrimento que está lá marcado. E quando ele resolve realmente tirar e tratar esse vício, essa marca que está lá dentro dele, aí ele consegue sim sair daquela condição, tá? Então aqui nessa condição que nós estamos tratando aqui, eu queria conversar com vocês também uma coisa muito séria que acontece na vida de todos nós, né? E o TEP pode levar para a gente um transtorno mental. Pode levar? Pode levar, né? O TEP nem chega a ser um transtorno mental, mas pode levar ao transtorno mental, porque ele está muito tempo estressado, gastando energia, gastando força, né, para sustentar certas situações, que ele vai desenvolver um problema de esquizofrenia, vai desenvolver um problema de ansiedade generalizada, né? Isso tem que tratar a causa. Aí ele vai para o medicamento vai tratar dele os sofrimentos, certo? Isso é muito importante saber disso? Sim, né? E aí ele começa a ter... como é que você pode saber que ele está que essa pessoa, ou eu, ou a outra pessoa que está, sofre com um problema de estresse pós-traumático? Quando ele vê que tem que fugir de alguns eventos. Ah, vamos lá na casa de fulano? Vamos encontrar muita gente? Ah, eu não vou não, vai encontrar muita gente. Eu tenho pavor de encontrar muita gente. Certo? Você pode achar que aquilo é uma coisa normal, ele não gosta de estar no meio de gente. Não gosta. Mas o que aconteceu que ele não gosta de estar no meio de gente? Né?
Se não aconteceu nada, pode ser que ele está se reservando. Mas se isso traz na mente dele, na mente dessa pessoa, algumas situações que rememora alguns traumas que ele sofreu. Sim, aí então é um estresse traumático, pós-traumático, que ele está revivendo cada momento em que ele se depara com aquela situação. Né? Ah, ele tem uma fobia social. Sim. Por que ele tem uma fobia social? Medo de ficar no meio de tanta gente e ir num shopping, encontrar uma multidão nem grande, né? Às vezes nem tem uma multidão muito grande, ele já está apavorado. É. O medo, né? Por que esse medo? Ah, está com medo. Mas medo de quê? Como é que surgiu esse medo? Tá entendendo? Aí vai buscar como é que surgiu aquele medo. Como é que surgiu aquele pânico? De onde é que vem? De onde é que surgiu aquela ansiedade generalizada? Isso é importante descobrir. Né? De onde é que surgiu esse vício? Né? Tem que fumar 10, 20 cigarros de maconha ou fumar um crack da vida. Por quê? Será que foi porque experimentou e gostou? Somente foi isso? Ou tem um trauma escondido ali que ele não consegue suportar? Por isso ele busca auxílio das drogas para poder conseguir viver e sobreviver. A gente foi uma criança que foi torturada. Uma criança que foi torturada quando tinha lá seus 10, 12 anos de idade, foi torturada por outras crianças, por outros adolescentes, ou até foi torturado por algum adulto e sofreu violências, né, físicas, e sofreu violência sexual. Aí ele desenvolve nele um estresse pós-traumático, que é o trauma daquela situação que fica rememorando cada vez que vem na mente dessa pessoa. E muitos deles que ainda têm que conviver próximo daquela pessoa que fez o abuso. Não tem como ir para longe, porque foi um da família que cometeu o abuso. Isso é muito grave? É, muito, muito grave. Certo? Então a gente vai fazendo o quê? A gente vai buscando terapias, vai buscando meios de conseguir superar essas condições. Isso é possível? É possível. É possível curar o estresse pós-traumático? Com tratamento psicoterápico, com tratamento de psicoterapia, é possível aliviar e muito. E com o auxílio de algumas terapias, né, como a do TFT, IFT e outras terapias, que muitas vezes já aconteceu de até que a pessoa até se curar daquela condição. Quando ele busca a causa. Às vezes não dá para você tratar de uma maneira genérica, mas você vai tratar em pedacinhos, porque vai distribuir isso em pequenas fatias. E você vai conseguir tratar aquelas causas. Quando você conseguiu limpar isso do inconsciente, aquilo deixa de existir. Tá? Então, veja bem o quanto isso, estou aqui citando para você algumas situações que acontecem dentro do estresse pós-traumático. Quando eu pensei e falei daquele jovem que veio para mim, né? Para mim foi uma grande motivo de grande aprendizado com essa pessoa, e olhar nos olhos dele e ver o quanto ele sofre. O quanto ele fica apavorado só de lembrar daquela situação. Né? Aí eu fiz com ele a terapia do TFT. Né? E foi com grande resultado. Ele diz assim: poxa, agora eu me sinto aliviado. Agora eu me sinto muito, muito aliviado dessa condição, desse sofrimento. Foi muito bom para mim. No final da sessão, eu disse assim: poxa, estou saindo daqui
aliviado de um peso enorme que estava nas minhas costas. E ele estava medicado, certo? Ele estava medicado. Porque ele está apavorado de que o medicamento para ele não está mais resolvendo. Veja só a condição que esse menino se encontra. Se você se identificou com essa situação, traz na sua mente. Traz em sua mente, seja lá qual trauma que foi, qual situação, por que você está ansioso. Se você está ansioso, busque na sua mente uma situação que te causou um pavor, uma ansiedade muito grande. Busque em sua mente. Se você tem um sentimento de culpa muito grande dentro de você, você vai buscar por que você está com esse sentimento de culpa. Por quê? Onde é que está? Você tem culpa disso? E por quê? Ou não tem culpa e acha que tem culpa? Essa é uma condição interessante. Vai buscar e descobrir isso. Né? A gente tem que, às vezes, não faça isso sozinho, muitas vezes você não vai conseguir. Mas com a ajuda de um bom terapeuta, você vai conseguir fazer isso. Uma tristeza sem fim. Então vamos buscar o que é a causa da tristeza. O que é que está causando essa tristeza? Ele vem depressivo, né? Porque está muito triste. Sim, ele vai ficar depressivo. A tristeza vai levar à depressão, né? Mas vamos então descobrir isso, vamos fatiar isso em pequenas, né? Para que a gente possa descobrir isso e tratar a causa. Se você quer manter uma casa velha em pé, você tem que começar a fazer muitas escolas e muitas reformas. Ou você vai ter que derrubar todinha essa casa para levantar no lugar dela, depois de tirar todos os entulhos, levantar no lugar dessa casa uma casa nova, novas maneiras de ser, uma casa com cores diferentes. Né? Então, por isso, é muito importante na nossa vida emocional a gente também tratar essas causas. Buscar lá no fundamento da causa aquilo que está nos causando sofrimento. Se você se identificou com isso, busque na sua mente uma fração que muito te incomoda. Muito te incomoda. Então, se você lembrar naquilo, já traz um incômodo para você. Às vezes está palpitação no coração, às vezes dá uma pequena sudorese, às vezes a emoção vem à flora, você começa a ter vontade de chorar, só de lembrar daquilo. Foi um estresse, foi muito grande. Então eu vou ajudar você aqui a superar isso. Mas você vai contar, vai fazer uma avaliação. O quanto isso te incomoda? 0, nenhum incômodo. 10, o máximo de incômodo. Dentro desse parâmetro, enquanto você avalia essa condição que está te incomodando. Certo? Vou fazer aqui com você a terapia do estresse, a terapia do campo do pensamento, né? Que é um tipo de acupuntura sem agulha, onde você vai fazer, né? Você vai se auto-aplicar com minha ajuda, né? Vai me acompanhar. E você vai deixar seu pensamento focado naquela situação, mas sem fechar os olhos. Foca aqui, agora. E traz na sua mente aquela situação. Focou? Avalia isso, o quanto isso te incomoda. Certo? E vem aqui, ó, ao lado da mão. Pensa na situação, por mais que eu tenha passado por essa situação, lembra da situação? Por mais que eu tenha passado por essa situação, lembra da situação? Por mais que eu tenha passado por essa situação, lembra, né? Situação, mesmo assim eu me amo e me aceito, profunda e completamente. E eu me perdoo por colaborar com essa situação. Aqui no topo da cabeça,
eu passado por essa situação que me incomoda muito, me traz ainda muito sofrimento, me traz muita amargura na minha vida, me faz sofrer muito quando eu lembro dessa situação. O quanto isso é apavorante para mim. Isso me incomoda demais quando eu lembro dessa situação que passou comigo. Eu lembro da situação. Essa situação é lembrando disso. Aqui, eu vou. E mais uma vez, em cima da cabeça, a início da sobrancelha, ao lado dos olhos, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, na clavícula e aqui embaixo da axila, na altura do mamilo, para os homens, para as mulheres na altura que ela passa o sutiã aqui. Parou? E agora você faz de novo a mesma avaliação. Quanto você dá agora? De 0 a 10, quanto que isso ainda te incomoda? Faz uma avaliação para você ver o quanto isso ainda vai incomodar você. Certo? E agora eu quero fazer para as pessoas que se sentem ansioso devido ter passado um grande susto na infância. Certo? Um susto que foi apavorante para você na sua infância. E só de você lembrar daquilo já te traz grande sofrimento e grande pavor. Ela bate aqui assim na tua mão e vai dizer assim: por mais que eu tenha passado por esse susto, lembra do susto. Estou dissolvendo nesse momento todos os bloqueios que me impedem de superar esse susto que eu levei lá na minha infância. Embaixo do nariz, estou dissolvendo todos os bloqueios que me impedem de superar esse susto. Aqui no dedo maior da mão, estou dissolvendo todos os bloqueios que me impedem de superar esse susto. Ou outra condição que tiver de ser, você colocar aí. Aqui do lado do olho, estou dissolvendo todos os bloqueios que me impedem de superar tal situação, lembra a situação. Ao início da sobrancelha, estou dissolvendo todos os bloqueios, essa situação. Embaixo do olho, essa situação. Embaixo da axila, esta situação. Aqui na clavícula, esta situação. No dedo mindinho, esta situação. Na clavícula, esta situação. No dedo indicador, esta situação. Na clavícula, esta situação. Aqui na costa da mão, essa situação. Lembra da situação. Agora você vai bater aqui novamente na clavícula. E para um pouquinho agora. Agora você vai analisar novamente de 0 a 10. Qual que é a nota que está para você agora? Do início e agora. Como você está? O que isso causou para você na sua vida nesse momento? Qual que é o sentimento que vem para você? Pensa na mesma condição, na mesma situação que você trouxe. E avalia novamente. Certo? Que você tem que fracionar isso. É bom ir fracionando isso para chegar lá naquela situação que causou e disparou todas as outras situações. Certo? Avalia isso novamente dentro da perspectiva de você conseguir tratar essa condição. Veja que isso é importantíssimo para nós, seres humanos, tratar a causa e não somente os sintomas. Então vamos lá,
vamos tratar a causa. Se você está aberto para tratar a causa, esse é o momento, certo? Por hoje eu vou deixando por aqui. E você gostou desse vídeo, você vai poder curtir e dividir com seus amigos para que eles possam se curar de muitos traumas que ainda impedem a vida dele de caminhar para muitas coisas boas que ele pode fazer durante a vida. O meu muito obrigado. Você pode procurar logo abaixo desse vídeo ou no outro canto aqui. Você vai encontrar um contato. Você pode ter contato que a gente pode marcar uma sessão ao vivo e realmente resolvemos essa condição. Ainda um pouquinho mais avançado dentro de cada situação. Valeu? Um abraço para você e até a próxima.